felizes. O celular tocou, era a Emma. Vi a história da Jennifer no Instagram. Minha irmã falou sem nem dar bom dia. Cortou no meio, mas dava pra ouvir os gritos. Você tá bem? Posso ir aí? Minha voz saiu rouca, irreconhecível. Já tô no carro, chego em 3 horas. A manhã seguinte chegou cinza e quieta. Emma apareceu às 2 da madrugada com mala e sacola de mercado. Me encontrou dormindo no sofá entre as caixas, me cobriu com manta e fez café. O cheiro me tirou de sonhos agitados. Sonhos com diamantes caindo e chão de mármore. Você tem reunião, ela disse me entregando a xícara. David Patterson, 9 da manhã. Café Luna. Eu tinha esquecido que contei pra ela na nossa conversa de planejamento de madrugada. Patterson já estava lá quando cheguei. Sentado num reservado com vista pras 2 saídas. Mania de profissão, acho. Levantou quando me viu. Profissional, mas não frio, senhora Hartley. Em breve de volta, senhorita Morrison. Assentiu entendendo tudo. Deslizei o pendrive pela mesa, 3 anos de provas comprimidos em algo menor que meu polegar. Minha mãe percebeu primeiro. Expliquei. Ela é contadora aposentada. Faz nossa declaração. Uns desfazes. Pequenos que não batiam. Comecei a guardar tudo. Depois Patterson abriu os arquivos no notebook dele e a cara foi ficando mais séria a cada documento. Isso aqui tá completíssimo, com o que você soltou ontem à noite. Mas essa documentação a gente tem de sobra para a acusação federal. Os bens do Caleb ficam congelados ao meio-dia. Marcus Whitfield e Tyler Coleman também estão sendo investigados. E meu acordo de imunidade, blindado, você não sabia do crime quando começou. Denunciou assim que descobriu. E tá colaborando 100%. Você tá protegida? De volta em casa, a Emma já tinha mexido nos móveis. A poltrona do Caleb foi pro garagem. O sofá que eu comprei antes de conhecer ele agora no centro. Aquele que ele sempre dizia que era muito mole, muito azul, muito alguma coisa. Eu odiava esse sofá. Falei me afundando nele. Lembra quando ele te fez furar o aniversário de 70 anos do papai? Disse que era jantar importante com o cliente. Assenti lembrando a decepção na voz do nosso pai, quando liguei pra cancelar. Vi as fotos no Instagram dele aquela noite. Estava na inauguração de uma boate com a turma. Nem cliente. Só champanhe. E gente que não era você. Ficamos quietas um tempo, confortáveis, irmãs que o casamento tinha afastado voltando a se encontrar. Emma abriu o notebook e juntas começamos listas. Advogado, consultor financeiro, terapia, passos práticos para uma vida que agora ia ser só minha. A segunda-feira chegou com um sol inesperado entrando pelas janelas do hospital. Emma tinha ido embora para Milwaukee de madrugada, prometendo voltar no fim de semana, e eu dirigi para o Northwestern Memorial no automático, a cabeça dividida entre a cirurgia que eu tinha e o que estava rolando no centro da cidade. O paciente era um menino de 17 anos, jogador de basquete do Lincoln Park High que desmaiou no treino por um defeito cardíaco que ninguém viu chegar. Os pais esperavam na sala de mãos dadas com aquela esperança desesperada que eu já vi centenas de vezes. Me concentrei nas caras deles. Enquanto explicava o procedimento, usei o medo deles para me ancorar nesse momento, nesse propósito, nessa vida que existia fora do desastre que acontecia nos prédios de escritório, no downtown, no centro cirúrgico. O time se posicionou com a eficiência de sempre. Dr. Rodrigues, meu residente sênior, revisava monitores e anotava. Sarah, minha enfermeira cirúrgica favorita, preparava o instrumental com precisão metódica, se moviam ao meu redor como orquestra afinada sem saber que a maestrina contava os minutos, porque às 10 em ponto os agentes do FBI iam entrar na Davidson Clean & Associates. Bisturi. Falei com voz firme atrás da máscara. O peso do instrumento na mão parecia verdade. Parecia algo real, parecia casa, real e com sentido. Aqui nessa sala estéril onde tudo é controlado e os objetivos são claros, eu podia salvar uma vida. Enquanto a outra vida, a que construí com o Caleb, terminava de vez de forma oficial. A cirurgia entrou na 3ª hora quando o Dr. Rodrigues comentou como eu estava calma hoje. Você tá diferente, doutora Morrison, mas centrada de algum jeito. Se ele soubesse que cada corte preciso, cada sutura cuidadosa, era uma forma de não imaginar a cara do Caleb quando os agentes entrassem naquela sala de reunião. A reunião de sócios sempre começava pontualmente às 10. O Davidson estaria no meio da apresentação das projeções trimestrais, quando as portas se abrissem. As prisões seriam públicas, visíveis, impossíveis de maquiar. Na 4ª hora encontramos tecido cicatricial inesperado de uma lesão antiga que o menino nem tinha mencionado. Fui resolvendo com método, redirecionando vasos com a mesma paciência que usei para documentar 3 anos de crimes financeiros. Cada obstáculo nessa operação se consertava com habilidade e constância. Diferente dos casamentos feitos de mentira, corações de verdade a gente consegue consertar 7 horas e 14 minutos depois do primeiro corte. Fechei a última sutura, o coração do garoto batia forte e constante nos monitores.
Um ritmo que ia levar ele para décadas de jogos, formaturas e toda a vida que o Caleb tentou roubar de aposentados que ficaram sem nada. Trabalho lindo, disse o Rodrigues enquanto a gente se lavava. Esse menino vai jogar na faculdade graças a você. Tirei a touca cirúrgica, o cabelo molhado de suor, peguei o celular. 17 chamadas perdidas, 3 de números desconhecidos, certamente imprensa, o resto de vários sócios da firma do Caleb. A notícia já tinha estourado. Mal sentei na minha sala e a Jennifer Morrison apareceu na porta. Já não sobrava nada daquela mulher perfeita da festa de sexta. Trocou o vestido de grife por um simples da Target. Cara limpa só com restos de rímel que mostravam que... Chorou no carro, posso entrar? Voz miúda, insegura. Apontei a cadeira da frente. Ela sentou com cuidado como se ela própria pudesse quebrar. Prenderam o Marcos há 1 hora. As palavras saíram emboladas. Vieram em casa, FBI com mandado, levaram tudo, computadores, arquivos, até os celulares. Tive que pedir o telefone da vizinha para poder ligar. Esperei sem oferecer conforto nem julgamento. Só espaço para ela continuar. Nossas contas estão congeladas. Todas. Até a conta pessoal que eu tinha antes. De casar. Não consigo tirar nem $1. Deu uma risada seca. Quebrada. Fui em 3 caixas eletrônicos tentando tirar gasolina. A moça do banco me olhou com pena quando explicou o bloqueio federal. Sinto muito pelo que você tá passando. Falei, e era verdade. Por mais defeitos que a Jennifer tivesse, ela não tinha orquestrado os crimes. Você sente mesmo? Me olhou firme, porque eu ri. Na sexta, quando o Caleb falou aquelas coisas, eu ri. A gente riu de você durante anos, Claire, em toda a festa. Todo jantar, todo mundo ria. Te chamávamos de Rainha do Gelo. A cirurgiã robô que não sabia se divertir. A confissão ficou ali entre a gente como bisturi esperando cortar. E o tempo todo continuou com lágrimas caindo livres. Agora descobri que o Marcos roubava o próprio pai. Clientes que confiavam nele. Tinha vários casos. Tem um cartão de crédito inteiro que eu nem sabia. O agente do FBI me perguntou de viagens para Las Vegas que eu nunca fiz. Pegou um lenço de papel numa bolsa comum, não de marca. Como sempre, eu tava tão ocupada me achando superior a você, rindo do seu casamento, que nunca olhei pro meu. Vivíamos a mesma mentira, só que você foi esperta o suficiente pra enxergar, tocou o telefone fixo da mesa, deixei cair na caixa postal, mas na tela apareceu Davidson Klein and Associates. Eu também tô recebendo ligação de tudo quanto é lado. Falei, ex-colegas do Caleb, uns querendo saber o tamanho do rombo pra medir o próprio risco, outros querendo se afastar, garantir que eu sei que eles não tinham nada a ver, será que não tinham? Perguntou Jennifer. O celular vibrou com mensagem de número que reconheci. Meredith, ex-assistente do Caleb, doutora Morrison, queria que soubesse que todo mundo sabia da Amanda e das outras também. Desculpa nunca ter falado nada. Ele contava nos afterworks. Dizia que você vivia tão enterrada no trabalho que nem percebia. Dizia que ia embora assim que fechasse o acordo de Singapura. Guardei documentação caso precise pro divórcio. Mostrei a mensagem. Pra Jennifer, ela leu 2 vezes. Cara desfeita. Todo mundo sabia. Sussurrou. Em cada festa, cada jantar, todo mundo sabia que nossos maridos nos destruíam por esporte. O celular tocou de novo. Atendi dessa vez. Era número que eu conhecia. Eleanor Hartley, sogra do Caleb. Eu já esperava, tenho que atender. Falei pra Jennifer. Ela se levantou pra sair, mas parou na porta. Claire, essa força que a gente zoava, não perde ela. É a única coisa que te mantém de pé, enquanto o resto da gente desmorona. Ah! Voz da Eleanor veio clara. Décadas de educação sulista mal segurando a emoção. Claire, te devo um pedido de desculpa. Sem oi, sem como vai, direto. Fui uma sogra horrível. Não aprovava sua carreira. Achava que você devia se dedicar a me dar netos. Te critiquei por não apoiar o suficiente as ambições do Caleb. Não falei nada. Deixei ela continuar. Contratei investigadora há 6 meses. Disse. Os rombos na conta de aposentadoria eram óbvios demais para ignorar. Eu sei de tudo. Os casos, o roubo, as mentiras. Já falei com a Promotoria Federal. Vou testemunhar contra meu próprio filho. Se precisar, Eleanor. Ele tentou passar a casa pro meu nome, sabia? Para esconder patrimônio de possíveis processos. Os papéis estavam prontos, mas nunca entregou. Deve ter esquecido no meio de tanto plano. Fez pausa. Eu criei ele melhor que isso. O pai dele estaria arrasado. Passaram-se 3 meses das prisões e o outono pintou o céu de Chicago de cinza e dourado. Eu estava na minha sala em casa, aquela que o Caleb nunca entrava porque tinha revista médica demais, escrevendo e-mail pro Malcolm Chin, blogueiro financeiro que toda a City lê, assunto documentação que você precisa ver, anexei atas judiciais, fichas de prisão e linha do tempo completa do fraude, tudo com o ok do meu advogado. Era tudo público, mas espalhado. Eu só juntei num pacote mortal que vai aparecer em primeiro lugar
Toda vez que alguém googlar o nome do Caleb pelos próximos 10 anos, o celular vibrou. Mensagem da Amanda. A gente vinha trocando mensagem desde que eu apresentei ela para Patrícia Onquo, advogada especialista em executivos predadores. Processo entrou hoje de manhã, estresse emocional e discriminação por gravidez. Patrícia diz que o timing com sua publicação de documentos é perfeito. Obrigada, Clary. Nunca imaginei que ia terminar aliada da amante do meu marido. Mas a Amanda também foi vítima. 23 anos. Fizeram ela acreditar que era especial. Prometeram um futuro que nunca chegaria. Agora estava de 7 meses morando com os pais em Iowa, reconstruindo a vida que o Caleb descarrilhou com mentira. Naquela tarde, fui à gala beneficente do Hospital Infantil de Chicago. O mesmo evento onde conheci o Caleb 6 anos atrás. Naquela época, eu era a cirurgiã jovem e promissora que ele perseguiu com tudo. Agora entrei sozinha e minha presença fez o salão inteiro sussurrar. Clary, querida, Margaret Whitestone veio com um sorriso tenso de curiosidade. Que coragem aparecer. Coragem como se ir a uma gala. Beneficente exigisse bravura. Como se fosse eu quem tivesse que se esconder. A ala infantil precisa de ajuda. Aconteça o que acontecer na vida pessoal. Respondi pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Durante a noite, vi a coreografia social se mexendo. Os ex-colegas do Caleb se agrupavam em cantinhos, dando as costas para qualquer um que estivesse sujo pelo escândalo. Os ex-clientes do Marcos circulavam como refugiados, procurando novas alianças, enquanto as contas congeladas os deixavam desesperados. Perto das mesas da leilão silencioso, ouvi a Jessica, mulher do Bradley, falando com um grupinho de senhoras. A gente não tinha ideia nenhuma. Óbvio, o Bradley mal conhecia o Caleb fora do trabalho. Ativei a gravação do celular, deixando ele disfarçado de lado. Por favor. Outra riu. O Bradley estava em todas as noites dos meninos. Lembra da viagem para Las Vegas ano passado? Meu marido disse que eles estavam praticamente comemorando alguma coisa. Agora a gente sabe o quê? O Acordo de Singapura. Jessica baixou a voz. O Bradley comentou uma vez que o Caleb tinha encontrado uma solução criativa para o problema de financiamento. A gente devia ter percebido que criativo queria dizer ilegal. Essas confissões miúdas de cegueira voluntária eram peças para um prédio maior de responsabilidades. Minha advogada ia adorar o conhecimento prévio do Bradley sobre o Acordo de Singapura. O divórcio tinha começado 2 semanas antes, e o Caleb chegou com uma cara de pau de tirar o chapéu. O advogado dele dizia que meus ganhos de cirurgiã tinham que entrar na divisão, que meu salário devia compensar a atual incapacidade dele de trabalhar por causa dos processos penais. Meritíssimo, disse o advogado do Caleb. A doutora Morrison ganhou mais de 400 mil no ano passado. A carreira do Sr. Hartley foi destruída por acusações que, por cargos federais, Diana, minha advogada, cortou na hora. Não acusações, cargos baseados em provas que a doutora Morrison entregou depois de descobrir a atividade criminosa do marido. Depois tirou uma pasta que deixou o Caleb branco que nem cal. Descobrimos carteiras de criptomoeda no nome do Sr. Hartley, com uns 200 mil em Bitcoin comprados nos últimos 18 meses. Além de uma coleção de arte avaliada em 300 mil guardada em depósito climatizado em Schaumburg no nome da mãe dele, mas paga com bens do casal, cada revelação era um corte limpo e calculado. O advogado do Caleb tentou reagir, mas a Diana ainda não tinha terminado. Tem também o registro do barco em Michigan, o imóvel de investimento em Wisconsin, que nunca declarou, e o cofre no First National com moedas de ouro e títulos ao portador. No fim daquela audiência, a posição do Caleb tinha desmoronado completamente. Ele ia sair do casamento com as contas do advogado criminalista. E mais nada, 2 dias depois do julgamento do divórcio, a Sarah Coleman, mulher do Tyler, me procurou, tinha encontrado o próprio arsenal de provas e queria trocar figurinhas. Nos encontramos numa cafeteria, tranquila em Lincoln Park, 2 mulheres unidas por essa irmandade estranha da traição. O Tyler gravava tudo, disse Sarah deslizando um pendrive pela mesa. Tinha um app que registrava chamadas automaticamente, inclusive as do Caleb. As gravações eram arrasadoras, conversas sobre movimentar dinheiro, contas que planejavam esvaziar, piadas sobre como as esposas éramos burras ou confiantes demais para perceber. Num trecho especialmente gelado, eles riam de uma professora aposentada que perdeu o fundo, de pensão inteiro. Se chamava Dorothy Puey, disse Sarah, professora primária por 40 anos. Levaram tudo. Essa conversa abriu outra revelação. Sarah tinha sido procurada por mais 5 mulheres, todas ligadas ao escândalo de algum jeito. Umas esposas de cúmplices, outras vítimas cujos maridos perderam a aposentadoria. Marcamos reunião na minha casa na semana seguinte. 7 mulheres sentadas na minha sala numa quinta à noite, de 23 a 68 anos, unidas por essa rede de crime financeiro, violência, emocional. Tinha a Margaret Chin, que sumiu com o 401k do marido. A Patricia Williams, cujo marido era sócio do Bradley antes da firma afundar.
a Linda Martinez, que descobriu que o marido facilitava a lavagem. Não somos só vítimas. Falei abrindo a reunião. Somos testemunhas. Temos informação que pode ampliar essa investigação. Garantir que todo mundo envolvido pague. Margaret assentiu firme. Passo meses documentando tudo. Meu marido achava que eu não entendia de finanças porque ensino fundamental. Se enganou, convinho provas bem organizadas, fomos montando o caso. Cada uma trazia gravação, documento suspeito, conta que não batia. Patrícia tinha e-mails provando que o crime vinha de 5 anos atrás. Linda tinha fotos de reuniões que supostamente nunca existiram. Achavam que éramos enfeite. Disse Linda com voz firme de raiva contida. Coisinhas bonitas para exibir em festa enquanto erguiam o império roubando. Nunca imaginaram que a gente estava olhando. No fim daquela noite tínhamos prova suficiente para ampliar muito a investigação federal. Nosso grupo de WhatsApp virou centro de comando da prestação de contas. Cada uma se comprometeu a fazer a justiça ir além dos chefões do esquema. Enquanto arrumava depois que foram embora, achei um post-it que a Sara deixou na bancada. Nos chamavam Minha sogra de não fazia a esposas menor troféu. ideia de que eu Vamos pagava mostrar do que troféu de $5.600 verdade de aluguel todos os Ouro meses. maciço, Ela inquebrável. realmente achou que podia Guardei simplesmente me bilhetinho da mandar Sara sair na de gaveta casa da cozinha. para que o filho mais velho Lembrança dela e pequena a da esposa dele solidariedade pudessem que começar uma construímos família em ali, cima já da no dia devastação seguinte. compartilhada. Eu não hesitei. Liguei para uma empresa de mudanças e comecei a arrumar tudo. Quando ela disse isso, fiquei com a xícara congelada no ar. Era um domingo à tarde e toda a família do Rodrigo estava reunida na sala do apartamento que eu pagava. O apartamento onde eu havia assinado o contrato de aluguel, onde eu entregava o depósito bancário todo dia 1º do mês pontualmente, onde cada móvel, cada quadro na parede e cada eletrodoméstico haviam sido escolhidos e comprados por mim. Dona Graciela estava sentada na poltrona principal, a que eu tinha trazido do meu apartamento antigo, com aquela postura ereta de quem nunca na vida teve que pagar uma conta. Ao seu lado estava Rodrigo, meu marido de quase 6 anos, olhando para o chão como se o piso de madeira fosse a coisa mais interessante do mundo. E na frente deles, sorrindo com aquele sorriso de quem está há semanas esperando por esse momento, estava Adriana, a esposa do irmão mais velho, Patrícia e Hernan, que acabavam de anunciar que estavam esperando seu primeiro bebê. Valentina, acho que é hora de sermos honestos, disse Dona Graciela, cruzando os braços sobre o peito. Hernan e Patrícia precisam de espaço para criar o filho deles. Este apartamento tem 3 quartos. Fica em uma região tranquila, e a verdade, seria o mais lógico que eles se instalassem aqui. Levantei o olhar devagar. Rodrigo continuava olhando para o chão. O mais lógico. Repeti com a voz completamente plana. Você é jovem, Valentina. Pode encontrar algo menor, mais de acordo com as suas necessidades. Ela fez uma pausa para dar efeito. Além disso, não é como se você estivesse contribuindo tanto assim neste casamento, não é? Esse último comentário foi o que fez com que algo dentro de mim se fechasse para sempre. Não de dor, de certeza. Porque Dona Graciela estava há anos buscando essa reação, esse choro, essa súplica. E eu tinha acabado de decidir, naquele exato instante, que não lhe daria isso. Fiquei com a xícara suspensa no ar por 1 segundo, que pareceu durar 1 minuto inteiro. Depois, a apoiei suavemente na mesinha, levantei-me, e disse com uma calma que até a mim mesma surpreendeu. Vou buscar água. Ninguém naquela sala tinha a menor ideia do que ia acontecer a seguir. E eu tampouco tinha tudo muito claro ainda. Mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Essa sogra tóxica tinha cometido o erro mais caro da sua vida. Rodrigo e eu havíamos nos casado há 6 anos quando eu tinha 28 e ele 32. Ele era contador, trabalhava numa empresa média de auditoria e ganhava um salário decente, mas nunca suficiente para o apartamento onde vivíamos. Isso nós havíamos conversado desde o princípio, ou pelo menos eu havia conversado. Quando começamos a procurar onde viver, eu já tinha um cargo estável como chefe de enfermagem numa clínica privada, e meus rendimentos triplicavam os dele. Era um fato, não uma cobrança, apenas um fato. E sobre esse fato construímos o nosso acordo. Eu pagaria o aluguel, ele pagaria as contas e a comida. Simples. Funcional. $5.600 mensais. 4 quartos. 2 banheiros. Desce no segundo andar com vista para o parque. Isso era o que eu pagava mês a mês pontualmente, com uma transferência que saía da minha conta pessoal. Não de uma conta conjunta, não de um fundo familiar. Da minha conta para o nome do proprietário, com um contrato de aluguel que figurava unicamente em meu nome, porque o Rodrigo, quando assinamos, tinha uma dívida ativa no sistema financeiro que o impedia de aparecer como locatário. Esse detalhe só quem conhecia era o proprietário e eu, e mais ninguém. Dona Graciela jamais havia perguntado quem pagava o aluguel. Nunca, em 6 anos de visitas dominicais, de jantares de aniversário, de natais naquele apartamento, nunca lhe havia surgido a curiosidade de perguntar de onde saía o dinheiro para manter aquele espaço. Simplesmente presumiu, como presumia tudo, que era o Rodrigo, que era o seu filho, que era o homem da casa quem sustentava as coisas. Essa foi a sua vingança imaginada e também a sua ruína real. Rodrigo sabia, claro.
Mas Rodrigo tinha o hábito perigoso de calar o que era conveniente calar. E na frente da mãe dele, tudo o que pudesse fazê-lo ficar mal era conveniente calar. Assim, em 6 anos, nunca esclareceu nada. Nunca disse: mãe, o apartamento é a Valentina quem paga. Deixou que a narrativa se construísse sozinha. Deixou que sua mãe vivesse nessa ficção confortável, onde ele era o provedor e eu era a esposa que chegava para jantar e colocar flores na mesa. A primeira vez que percebi o que a dona Graciela pensava foi quase 2 anos depois de nos mudarmos. Foi no aniversário do Rodrigo, um jantar aqui no apartamento com seus irmãos e suas cunhadas. Estávamos na sobremesa quando ela disse, com aquela sua naturalidade que na verdade era o oposto do natural: Rodrigo, já deu a chave para o Hernan para que ele possa vir quando precisar? Eu congelei. Rodrigo disse algo vago, eu mudei de assunto, mas registrei. Registrei com aquela parte da mente que não esquece. Depois vieram outros sinais. Dona Graciela se referindo ao apartamento como a casa do Rodrigo. Em conversas que eu escutava de fundo. Adriana, a cunhada, me perguntando se eu ajudava com alguma coisa nas despesas. Hernan, em uma reunião de família, comentando que o apartamento era grande demais para 2 pessoas sem filhos. Enquanto me olhava com aquele sorriso de quem já tem um plano. Eu me calava, guardava, construía uma pasta mental que ia engordando com cada comentário, com cada subentendido, com cada vez que ninguém naquela família disse a verdade em voz alta. E o Rodrigo que me olhava do outro lado da mesa e sorria com aquele seu sorriso que eu antes lia como cumplicidade, e que àquela altura já reconhecia perfeitamente como covardia. Nunca me defendeu, nunca corrigiu a mãe, nunca disse na frente deles o que sabia perfeitamente bem. E isso com o tempo foi se acumulando nesse mesmo lugar, onde se acumula a raiva fria, aquela que não explode, a que planeja. Quando Dona Graciela disse o que disse naquele domingo à tarde, eu já passara semanas processando informações. Não porque tivesse antecipado exatamente daquela forma, mas porque estava há meses com a sensação de que algo estava para acontecer. Hernan e Patrícia tinham anunciado a gravidez 2 semanas antes. E assim que souberam, a ironia amarga ninguém deixou passar quando a noite caiu e começaram a ir embora. Cada despedida trazia abraço longo e promessa de manter os jantares mensais. Viramos família improvável, unidas pela traição, mas definidas pela resistência. Sara foi a última, parou na porta. Sabe o que mais me marcou na sua declaração hoje? Você não só expôs o que ele fez, expôs quem ele era de verdade. Isso tem poder do caralho. Depois que ela foi, fiquei na janela olhando as luzes da cidade, em algum presídio federal. O Caleb começava os 7 anos dele, em Iowa. A Amanda se preparava para ser mãe. Nessa cidade, outras mulheres ainda viviam com segredos iguais. Vergonha igual. Confusão entre amor e controle. Pensei na mulher que eu fui na festa do Marcos, paralisada enquanto estranhos riam da minha humilhação. Parecia alguém que conhecia há muito tempo e mal lembrava. No lugar dela estava alguém mais dura, talvez, mas também mais clara. Alguém que entende que força de verdade não é aguentar crueldade. É jogar luz inteira nela sem pedir desculpa. A luz da manhã entrava pelos janelões do que foi o apartamento do Marcos, alongando sombras no mármore que exatamente 1 ano atrás viu minha humilhação pública, a corretora, uma mulher cheia de energia chamada Beth, que não sabia nada da história do lugar, apontava animada à vista. O vendedor tá muito motivado, disse a voz ecoando nos cômodos vazios. Os administradores da falência querem vender rápido, metade do preço original, oportunidade incrível. Caminhei até o ponto exato onde fiquei congelada quando Caleb me comparou com um cachorro. Passei a mão no vidro frio. As portas da varanda estavam abertas. Dava para ver o espaço onde os casais dançaram naquela noite. Mesmo mármore, mesmas paredes, mas sem móveis nem pose. Parecia menor de algum jeito. Menos assustador? As taxas de condomínio são razoáveis para um imóvel dessa categoria, continuou Beth olhando o tablet. E com sua pré-aprovação, a gente poderia... Passo. Falei tranquila, surpresa de como minha voz soou firme. Beth me olhou perdida, mas nem viu o quarto principal ainda. Nem preciso possuir esse lugar para saber que já conquistei ele. Me virei da janela dando última olhada na sala vazia. Algumas vitórias não precisam de posse. Às vezes ir embora é o verdadeiro triunfo. Enquanto descia de elevador, me sentia mais leve andar após andar. Não precisava transformar aquele apartamento em outra coisa. Minha transformação já tinha acontecido, sem precisar ficar com aquele pedaço de concreto. 2 semanas depois, saiu. Meu artigo saiu no New England Journal of Medicine, quando o sucesso cega. Profissionais de alto desempenho e engano na vida a 2, o artigo analisava como pessoas superdotados no trabalho
especialmente em medicina e direito. Muitas vezes ignoravam sinais claros de abuso emocional e financeiro dentro de casa. A resposta foi imediata e avassaladora. Minha caixa de e-mail do hospital virou um rio de mensagens de outros médicos, advogados, executivos, quase todas mulheres, mas alguns homens também, contando como o sucesso profissional os transformou em alvo fácil de parceiros predadores que viam os feitos como algo para explorar, não para admirar. Harvard Medical School me chamou primeiro convidando para falar no Congresso de Bem-Estar Médico. Depois Stanford, Johns Hopkins e dezenas de outras. Cada palestra mostrava o mesmo padrão. Profissionais tão mergulhados no trabalho que justificavam as bandeiras vermelhas como estresse, tomavam crueldade como amor duro e exploração como trabalho em equipe. Seu artigo salvou meu casamento, me disse uma residente jovem depois de uma palestra em Boston. Não porque me ajudou a consertar, mas porque me fez ver que não tinha nada para consertar. Eu estava há anos fazendo reanimação em algo que já morreu faz tempo. Essa frase, fazer reanimação em algo já morto, pegou tanto que virou o título não oficial de todas as minhas palestras. 3 meses depois da publicação, eu estava no jardim dos meus pais em Milwaukee, vendo meu pai soprar 70 velhinhas num bolo que minha mãe levou 2 dias para deixar perfeito. Estavam os mesmos parentes que foram no meu casamento com o Caleb, mas o clima era outro. Mais leve, ninguém mais fingia, nunca gostei dele. Soltou minha tia Patrícia depois da 3ª taça de vinho. O aperto de mão dele era forte demais, como se quisesse provar alguma coisa. Você disse que ele parecia encantador, lembrou minha mãe. Eu disse que os dentes eram muito brancos. Não é a mesma coisa. Todo mundo riu e eu percebi que era a primeira. Reunião de família em que a ausência do Caleb era comemorada em vez de ignorada. Clary, vem cá. Chamou meu pai. Quero te apresentar direito pra alguém. David Patterson estava lá no jardim que minha mãe cuida como ouro. De calça jeans e camisa casual, em vez do terno de promotor federal, viramos amigos improváveis durante os meses de preparação do julgamento, baseados em respeito total e zero clima romântico. Seu pai me convidou, explicou meio sem graça, disse que eu precisava provar a salada de batata da sua mãe antes de poder dizer que entendo o meio oeste. E aí? Perguntei. Muda a vida, admitiu. Acho que vou precisar da receita como prova no tribunal. Meu pai sorria todo orgulhoso, claramente tentando bancar o cupido apesar de eu ter explicado 1000 vezes que David e eu éramos só amigos. O que meu pai não entendia, e a maioria também não, era o quanto essa amizade valia ouro. David me tratava como igual. Pedia minha opinião em casos de crimes financeiros contra cônjuges. Nunca insinuava que minha força intimidava ou que meu sucesso era demais. Eleanor ligou ontem, comentou David baixinho enquanto meu pai se distraía com os netos da minha irmã. O Caleb tá recorrendo da sentença. Deixa ele recorrer. Falei olhando minha mãe rodando com as crianças. Recurso precisa de prova nova. Ele só tem as mesmas mentiras em outra ordem. 6 meses depois, eu estava no centro cirúrgico preparando uma das operações mais delicadas da minha carreira. A filha de 17 anos da senadora Rebecca. Walsh precisava de reparo complexo de válvula. Daquelas que exigem precisão total e mãos que não tremem. 7 horas depois, saí e encontrei a senadora esperando com lágrimas nos olhos. Você salvou a vida da minha filha, disse agarrando minhas mãos. Como posso te agradecer? Estava só fazendo meu trabalho. Respondi como sempre falo para os pais agradecidos. Ela não insistiu. Isso é mais que trabalho, é dom. Já pensou em política de saúde? Tô montando comissão de reforma do acesso médico. Precisamos de vozes como a sua. Gente que entende custo humano e realidade prática. Fiquei pensando nas semanas seguintes. Significaria menos tempo operando. Mais tempo em Washington, menos cura direta, mais mudança de sistema, exatamente o tipo de oportunidade que o Caleb mataria para ter. Prestígio, poder, proximidade da influência. Mas eu não era mais o Caleb. Já não precisava de validação externa para saber o quanto valho. De pé na minha sala, olhando a carta de aceitação do comitê. Pensei naquela mulher. Na pista de dança, a que se inclinou para um beijo e ganhou humilhação pública, ela precisou ser destruída para que eu nascesse. A crueldade do Caleb não me quebrou. Quebrou a casca que eu nem sabia que vivia dentro. O desprezo público dele me obrigou a rejeitar a vida que aceitava a humilhação, que normalizava a jaula que enfeitava em vez de fugir. Assinei a carta com as mesmas mãos firmes que salvaram a filha da senadora, que empacotaram as coisas do Caleb, que seguraram o microfone em tantas palestras contando a verdade sobre casamentos que parecem perfeitos por fora, mas são cena de crime por dentro. A mulher que ficou paralisada naquela pista já não existe. No lugar dela tem alguém que sabe que poder de verdade não vem de ser escolhida, validada ou incluída. Vem de se escolher, validar o próprio valor e botar a própria voz nas conversas que importam. Tem palavras que queimam, outras que curam. Mas as mais verdadeiras, as que cortam mais fundo, são as que a gente finalmente diz pra si mesma.
Eu mereço mais. Já sou o suficiente. Me escolho. E se essa história de vingança calculada e cura te tocou no fundo da alma, deixa o like agora. Minha parte favorita foi quando a Clary tirou o celular na festa e começou a despejar as auditorias, vendo a cara de vencedor do Caleb virar pó. Qual foi o momento que mais te arrepiou? Conta aqui nos comentários. Não perde mais histórias intensas de traição e vitória. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.